todos. Eu quero agradecer a presença aqui na nossa aula magna desse semestre e apresentar para vocês a professora Rita Laura Segato. É o currículo dela está aqui. A professora Rita dispensa apresentações, né? Ela é antropóloga, né, que tem trabalho, professora da Universidade de Brasília, doutora em antropologia na Irlanda do Norte, professora da Universidade de Brasília desde os anos 80, inicialmente na antropologia e depois ela migra para o Departamento de Saúde Coletiva de lá, onde ela está até hoje, né, e também numa pós-graduação de bioética e direitos humanos. Ela trabalha, ela é uma das grandes pesquisadoras brasileiras, latino-americanas, mundiais, eu diria, que trabalha com gênero, com violências, né, e tem trabalhado especificamente sobre os femicídios, né, ou feminicídios, que são assassinatos de mulheres, né, em função de gênero, né, devido ao fato de serem mulheres. Então, assim, a professora Rita está muito cansada, ela saiu, praticamente não dormiu, né, ela veio para uma banca de qualificação, agora de tarde, a banca também foi bastante demorada, ela está vindo da Argentina, e antes estava vindo do México, México-Argentina, Argentina aqui. Então eu pedi para ela fazer uma fala assim bem coloquial para a gente, contar um pouco, né, do trajeto dela, da história dela, né, nos direitos humanos, né, nesse trabalho com a violência, né, nessa experiência latino-americana que ela tem, né, uma bagagem muito rica e que pode compartilhar conosco. Então assim, não... E abrir para uma conversa, se as pessoas têm interesse. E tu prefere conversar e depois eles conversam? Não, eu vou expor algumas questões centrais assim, da minha história, nesse tema, né? E depois, para os que tenham pesquisa nessa área, a gente pode abrir para um bate-papo mais interessante. Então, bem-vinda, Rita, esperamos que seja a primeira de muitas e muitas outras vidas. Essa é a segunda. Né? Essa é a segunda, tem razão, a segunda. Obrigada, Rita. Então, estou feliz de estar aqui. Estava dizendo para a Estela que ela é uma personagem raramente humana para as personagens que circulam no nosso meio acadêmico, né? É a humanidade. E me faz sentir muito confortável e feliz pela amizade. Então, eu pensei assim expor para vocês um pouquinho caminhos, né, do meu pensamento sobre essa questão de gênero, e também dizer que o meu campo mesmo é o campo da antropologia e os direitos humanos, o cruze, digamos, entre o direito à diferença, que é um dos direitos fundamentais, o direito a ser um povo, a ser diferente, né, a ter uma perspectiva própria como povo, e os direitos humanos que são universais. E aí tem uma grande tensão entre a universalidade do campo dos direitos, né, e o direito a ser diferente dos povos, sobretudo nos temas da mulher, mas em outros também. E aí se coloca uma tensão que sempre fica difícil de resolver. E esse é meu tema central. E logo também tenho escrito muito sobre raça. Eu tenho enorme orgulho de ser coautora do primeiro projeto de cotas, né, junto com o professor José Jorge de Carvalho, na Universidade de Brasília. A gente apresentou o primeiro projeto de cotas numa universidade brasileira em novembro de 1999 e foi uma longa luta de lá para cá, mas, digamos, a gente deu esse primeiro passo lá na UNB. Isso é pouco conhecido porque tem uma enorme censura, uma enorme amnésia sobre como foi esse processo que chegou agora até a lei, a lei votada no Congresso Nacional, que é uma variante, digamos, da nossa proposta inicial, mas que começa lá em Brasília, essa luta. Então, eu escrevo sobre a raça, sobre o racismo no Brasil, América Latina, escrevo sobre a universidade também e racismo acadêmico, né? Por exemplo, um texto que se chama Brechas Descoloniais para uma Universidade, falando em português, mas o título é em espanhol porque foi publicado esse texto em Cuba, na revista Casa de las Américas, e se chama Brechas Descoloniales para uma Universidade Nuestro-Americana. Eu acho que um dos problemas que nós temos e que a gente encontra diariamente quando a gente está
na vida acadêmica, e o Brasil tem esse problema de forma muito séria, é o eurocentrismo e a colonialidade que nós atravessamos aos nossos estudantes sob a forma da desautorização para pensar. E esse é o tema desse texto que cruza. E cruza uma crítica ao eurocentrismo dos saberes e a colonialidade do ensino universitário e a questão racial, né? Nesse Brechas Decoloniales, publicado esse ano, no início desse ano. Então, eu não trabalho somente sobre gênero e violência de gênero. E essa é uma coisa que eu tenho tentado explicitar ultimamente, falando que a gente não deve guetificar os nossos temas. Não deve pensar que nenhum dos temas que nós tratamos é um tema separado da história, né, das forças gerais, da cena histórica, da circunstância histórica que a gente atravessa, que é um problema do feminismo também, né? Só pensar mulher, só pensar o tema das mulheres, também da sexualidade não normativa, também só pensar esse tema. Tendemos a uma guetificação, que é a mesma coisa que dizer que tendemos à especialização. E eu acho que quando disciplinarizamos nossos campos e os fechamos como currais de controle epistêmico e também de especialização acadêmica, a gente para de pensar, a gente burocratiza o pensamento, reproduz e encontra o limite da imaginação intelectual. Então, isso é uma recomendação e uma das coisas que acabo de concluir muito, uma das minhas conclusões, uma forma de expressar esta crítica a essa tendência de identificar os campos de pensamento e também de luta. Então, no terreno do gênero, né, que é o que me traz aqui, né, os estudos de violência contra a mulher, eu comecei no meu próximo livro, que está por sair agora em Buenos Aires, pela editorial Prometeu, que é a editorial que eu publico a maior parte dos meus livros, e que vai se chamar A Crítica da Colonialidade em 8 ensaios, a crítica da colonialidade em 8 ensaios. Na introdução explico que, por várias razões, a minha antropologia foi se transformando numa antropologia por demanda. Ou seja, a partir do meu primeiro trabalho de campo, classicamente etnográfico, escolhido por mim, o tema escolhido por mim, o campo desenhado por mim. A partir desse primeiro tema, os temas posteriores, em geral, foram resultado de uma demanda da sociedade, e que agora formulo como disponibilizar a nossa caixa de ferramentas, que é, por exemplo, saber fazer etnografia, uma forma de olhar, digamos, que é a forma de olhar do antropólogo, sem mistificar essa forma de olhar, esse métier, essa forma de trabalhar, essa caixa de ferramentas, disponibilizá-la à demanda do movimento social, as perguntas, interpelações que, por diversas razões bastante fortuitas, foram me chegando da própria sociedade. Então, meu primeiro passo dentro da questão de violência foi exatamente dessa forma, com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal de Recife, de Brasília, né, onde eu já estava trabalhando na UNB. Em 1992 veio o reitor da universidade, e acho que num gesto pioneiro, que naquela época não era tão comum e depois se tornou um pouco mais comum, mais habitual, ele solicitou ao reitor da UNB uma pesquisa sobre violência no Distrito Federal, porque ele tinha descoberto que os índices de violência, de estupro de rua, a preocupação dele era essa. Em Brasília era muitíssimo mais frequente do que em São Paulo, no Rio, ou seja, tinha índice de violência contra a mulher de rua
na rua, índices piores que os das grandes megalópolis, das grandes cidades brasileiras. Aí o reitor chama 5 professoras que trabalhávamos com gênero, com mulher. Tínhamos fundado o NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, mas ninguém trabalhava sobre violência. Ou seja, todo mundo trabalhava com questões de gênero, mulher, cultura e sociedade, mas ninguém tinha até então trabalhado o tema da violência. E o reitor chamou e pediu para responder a esse pedido, essa demanda, essa solicitação do secretário de Segurança Pública do DF. E aí começa, eu vou para a cadeia a escutar, a entrevistar com uma equipe de alunos, vou para a cadeia para conversar com sentenciados por estupro. E aí então isso origina um livro que é publicado na Argentina. Publiquei primeiro um artigo, um ensaio, que em português se chamou A Injunção de Estupro. A estrutura de gênero e a injunção de estupro. E logo em espanhol se chamou A Estrutura de Gênero e o Mandato de Violação. E é o texto central de um livro, que logo se transforma em um livro que já publiquei na Argentina, chamado Las Estruturas Elementares de la Violencia, ou seja, as estruturas elementares da violência. Esse livro tem um modelo de compreensão do patriarcado simbólico, não? O patriarcado que se encontra por detrás dos gestos, das ações e das pessoas, não pode ser confundido com as pessoas concretas, com o gênero biológico, sino que é uma estrutura do mundo que é a própria estrutura do poder. Na verdade, cuja a primeira forma que o poder assume, que essa estrutura de desigualdade assume é a estrutura da família, ou seja, é o formato da família, e o poder se traveste na figura masculina, poderíamos dizer assim, estou hipercompactando, né? Então, nesse livro aproveito e me afirmo na crítica feminista do modelo jurídico-médico de compreensão da violação, do estupro, que fala do estuprador como uma anomalia, como um ser solitário, anômalo, antissocial, desviante, com uma vocação para o crime, ou seja, uma pessoa que está fora da sociedade, praticamente um louco, que viola as mulheres. E o feminismo faz essa crítica mostrando que o violador ele é a encarnação do próprio mandato, da própria estrutura de gênero, né? Com seu mandato de supremacia masculina e de dominação. Então, mas eu agrego uma outra dimensão que não está na perspectiva feminista, porque está presente, sim, mas eu a coloco como uma parte fundamental do modelo de compreensão da violação, dizendo que tem um eixo que é um eixo que vincula o agressor e a agredida, e o feminismo coloca o foco e releva e enfatiza esse eixo que é um eixo vertical, do dominador à dominada, do violador à violada. E eu digo, o que está em jogo a partir da escuta dos presos, né? A partir da escuta na cadeia, que durou muito tempo, enfim, em condições muito perfeitas de escuta, porque tinha sido um pedido da Secretaria de Segurança Pública. Portanto, a nossa pesquisa pode ser feita em condições quase que de divã psicanalítico, né? Ou seja, a porta quase fechada, almofadões, e a gente foi conversando por muito tempo com uma equipe grande, e dessa escuta eu retiro a ideia de que não tem um único eixo pulsando, ativo, na hora do gesto violador, do gesto estuprador. Não é somente a relação entre o vitimador e a vítima, mas há um segundo eixo que é um eixo horizontal da relação, da interlocução entre o agressor e seus pares, os outros homens. Ele não está sozinho. Ainda quando ele estupre sozinho, mas ele está sempre acompanhado pelo mandato masculino, pelo mandato dos cofrades, ou seja, dos membros da irmandade
masculinas, os outros masculinos relevantes para ele, que de alguma forma exigem algo dele. Então isso se escuta no final, nessa paisagem mental, né? Ele tem que se conduzir à posição de masculinidade, e essa posição de masculinidade implica, demanda a retirada de um tributo da posição feminina. Então uma relação, são dois ciclos, é um ciclo entre pares, como membros da Irmandade, esse é o patriarcado simbólico, e o outro ciclo que é ele expropriando desse tributo, exaccionando a vítima, que alimenta a sua potência e o catapulta à posição de homem. Esse é o mandato de masculinidade. Na verdade, o livro, mais do que nada, é um estudo de masculinidade, mais que qualquer outra coisa, né? Porque, digamos, o sujeito masculino, ele tem que estar predicado por 6 pacotes. Se alguém puder acrescentar algum, será bom, porque até agora mapeei 6 pacotes de potência. É um sujeito potente, né? De 6 formas diferentes. A primeira potência, a mais vulnerável de todas, a sexual. Depois a segunda, a bélica. A terceira potência, a econômica, política, intelectual, né? O professor, né? E a moral. Que é o juiz, né, quem distribui valor, quem distribui importância, quem autoriza e desautoriza, sempre é aquela posição. Uma posição na qual sempre, porque a gente pensa com a razão, mas pensa também com a imaginação. Então, no imaginário compartilhado, coletivo, naquela posição se encontra uma figura masculina, ainda que seja uma mulher. Né? Bom, então, esse livro de alguma forma, fala desse conjunto de relações e me conduz por várias circunstâncias biográficas, de cruzes com pessoas, com viagens, estou hipersintetizando, estou só colocando assim, depois a gente conversa, né? Me coloca em contato com a situação de uma cidade que ficou famosa no mundo pelos feminicídios, né? Estranhos assassinatos de mulheres que nela aconteciam e continuam acontecendo, como acabo de ver em Chihuahua a semana passada, estava lá, que é Ciudad Juárez. Então, cruzo na Espanha, por intermediação de um juiz muito famoso, que é o juiz Baltasar Garzón, né, que é um grande militante de direitos humanos. Ele foi que, na verdade, publicou meu livro As Estruturas Elementales de la Violência, foi quem disse que apoiou a sua publicação. E através dele me vinculo com algumas ativistas que me dizem que o modelo do livro serve para entender as máfias, porque no fundo a estrutura da frátria masculina é também a estrutura mafiosa. Isso que é curioso, né? A máfia replica e institucionaliza nesse submundo a estrutura que é a estrutura que é a estrutura masculina, esse patriarcado, né? Então que essa ideia do mandato dos outros membros da organização mafiosa, da corporação mafiosa, né? Da prova, o mundo da prova, tem que provar crueldade, por exemplo. A questão de ser capaz de provar crueldade, ou seja, baixo umbral de sensibilidade, baixo umbral de empatia com o sofrimento, é uma característica do treino masculino ao longo da história da espécie. Ou seja, o treino militar não é outra coisa que é o treino para diminuir a empatia, para diminuir a sensibilidade, a finura da pele, a compaixão, né? Então as máfias baseiam muito a sua força corporativa mediante provas de crueldade dos seus membros. Enfim, tudo isso está em jogo na minha análise do caso de Ciudad Juárez, em um ensaio que se chamou La Escritura en el Cuerpo, porque algo que eu tenho que explicar aqui. Depois, parece que não tem nada a ver, mas eu sinto que devo essa explicação.
depois da luta, a partir do momento em que começamos a luta pelas cotas em Brasília, eu deixo de publicar no Brasil. Eu passo a publicar fora do Brasil, quase que exclusivamente. Você começa a sofrer um boicote? Não, eu sofri um boicote. Eu, meus estudantes, todas as pessoas que se mantiveram próximas de mim, sofremos um boicote que eu diria que vai de 1999 até muito recentemente, em que já agora a maioria são pró-cotas. Foi um período muito longo em que eu encontrava as portas fechadas em todos os lugares, e meus estudantes também. E então falei, tudo bem. Então, nunca me faltou, nesse período eu publiquei livros, né, na Argentina, no México e na França. Então, e artigos em um monte de outros países. Nunca necessitei do Brasil para publicar. E, no final, o que foi um prejuízo, uma coisa que era para me prejudicar, acabou sendo uma coisa que me beneficiou enormemente. Quase sempre assim, estou falando para os jovens. Né? O sofrimento, né, e as coisas que nos fazem sofrer, quando a gente atravessa elas, se transforma num patrimônio. Elas se potenciam, o que é negativo, se a gente sobrevive, se potencia como hiperpositivo. Essa é a minha experiência na vida. Então, foi para me fazer mal. E, por exemplo, dentro do departamento de antropologia da UNB, eu já estou na fase da vida, já me aposento, já cheguei na minha aposentadoria, ultrapassei os 60 anos, então agora estou na fase de contar histórias, né? Estou na fase decadente de echar cuentos, em espanhol, né? Então, até essa data de 1990, até 1998, quando tivemos o caso do estudante que foi discriminado no nosso departamento, eu dava sempre as matérias teóricas, ou seja, matérias obrigatórias, ou em antropologia, como seminário avançado de teoria, 1, 2, clássicos, 1 e 2. E nesse momento eu sou condenada a só dar disciplinas, tópicos especiais e optativas do último margem. Escalou. Então isso foi para me prejudicar, me beneficiou amplamente, porque eu ia ler o que eu queria ler, não mais li por obrigação os textos disciplinares do centro da disciplina, e então dei disciplinas que eu estava escrevendo, sobretudo que eu estava escrevendo. Também foi um prejuízo que se transformou em um benefício muito grande. Então isso é esperançoso e é bom contar. Essa outra parte eu nunca conto, a do livro sim. Então tá, então publico no México um livrinho que se chama a escrita no corpo das mulheres assassinadas em Ciudad Juárez. Esse livrinho depois é traduzido ao alemão, ao inglês, ao italiano, e eu traduzi ele, não completo eu acho, ao português, e aí a RF, a Revista de Estudos Feministas, publicou. Está numa versão em português também. Agora foi republicado na Argentina. Sobre um modelo de compreensão baseada nesses dois eixos, um modelo de compreensão do o que acontece em Ciudad Juárez, é uma das hipóteses, porque alguém numa plateia um dia me disse, tem 42 hipóteses sobre por que morrem essas mulheres, por que acontecem esses assassinatos nessa fronteira norte, que é uma fronteira norte não somente mexicana, mas de todo o continente. Aí, digamos, o nosso mundo se encontra com o mundo do norte, a fronteira entre, eu chamo nesse texto, entre Marte e a Terra, né? Entre um outro planeta e nós, né? É uma fronteira, e aí é que é nesse centro, né? Dessa fronteira, nesse lugar muito particular, aí é que acontecem essas misteriosas mortes. E eu aplico essa teoria da violência expressiva, esqueci de falar, o outro grande tema do livro das estruturas, é que a violência, quando estamos falando em violência de gênero, temos que pensar, dar tanta importância à dimensão expressiva da violência como à expressão instrumental. Não podemos
pensar a violência de gênero a partir de uma perspectiva instrumentalista, perguntar para quê? Por exemplo, o violador roubou um serviço sexual, e o violador disse, não, eu tinha mulher, tinha várias noivas, ia nos prostíbulos, por que eu violei? Que ele mesmo tenta indagar de onde sai esse ato. É um ato que deixa perplexos aos nossos entrevistados, e eu acredito nessa perplexidade, porque não é para satisfazer uma necessidade. Todo o senso comum e os meios que são sempre, né, reforçam o pior, né, dessa repetição do senso comum, sempre sexualizam a violência sexual. Mas a violência sexual, eu evito o termo violência sexual. É uma violência por meios sexuais. Porque o rédito dessa violência, o que se retira dela, não é prazer, não é uma satisfação sexual, mas é uma satisfação do poder. Ou seja, é um ato de apoderamento, né, de apropriação, de intervenção, de intrusão, não? E não um ato de instrumental de roubo de um serviço sexual, que é a maneira em que os meios e o senso comum interpretam sempre, né, a libido masculina. Esse é um verdadeiro, faz um dano à compreensão de que estamos falando enorme. Né? A libido é o desejo de poder, né? Não é a libido sexual, o desejo de ordem sexual masculino. Nunca vi relatado isso em nenhum dos entrevistados, e também não no livro que existe de entrevistas com presidiários sentenciados por estupro nos Estados Unidos, de Diane Scully, SCULLY. Ela tem também, são diferentes os entrevistados norte-americanos presos por violação, por estupro, são diferentes como eles vão falar sobre seu crime com relação aos brasileiros. Mas também o que aparece não é assim, passou uma mulher e meu desejo foi incontrolável. Isso não existe no discurso do violador, não é assim. É mais um discurso de apropriação, de exercício do poder e de restauração de um sujeito masculino que por alguma razão se sente agredido ou fragilizado, né? Então, depois passo a aplicar esse modelo da violência expressiva, que expressa, em lugar de interpretar os feminicidios de Ciudad Juárez de uma perspectiva instrumental, como tem algumas hipóteses, roubo de órgãos, snuff movies, pornografia cibernética, mas eu dizia assim, né, são muitos anos de impunidade, são 13 anos, já tinha passado 13 anos, com produção de pornografia virtual no mesmo lugar, de exportação de órgãos no mesmo lugar. É muito tempo para, no mesmo lugar, manter centros em que se produz isso. Em geral, a produção de pornografia para virtual, ela vai se mudando, é localizada, tem polícia cibernética no mundo inteiro. Para mim, essa hipótese não fechava. Então, aí se expressa algo, se expressa uma soberania jurisdicional de corporações armadas, enfim, e aí, por aí vai essa explicação, essa interpretação nesse texto, La Escritura en el Cuerpo. Que em textos mais recentes, né, vai se desdobrar, né, porque passaram alguns anos e eu começo a escrever sobre as novas formas da guerra. Isso é mais recente, de 2013 e 2014. Começou a falar de um espaço criminoso, de crime organizado, o que no ensaio sobre Ciudad Juárez chamei de segundo Estado, da soberania territorial de um segundo Estado, que está, claro que sim, conectado, tem figuras que atuam no segundo Estado e no primeiro Estado, tem vasos comunicantes bem irrigados entre esse segundo ordem, o segundo Estado e o primeiro Estado,
mas que depois, nesses textos de 2013 e 2014 sobre as novas formas da guerra, e o último texto que agora sai como livrinho, um pequeno livro em México, pela editora Pez en el Árbol, está saindo esse mês, que eu chamei Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres. E aí eu falo já não de um segundo estado, mas de uma segunda realidade. E vou ser hipersistência também. Se vocês imaginam que é pensável, é provável, pelo que se sabe, que a economia subterrânea, ou seja, a economia não declarada, ela possivelmente supere o volume da economia declarada. Ou seja, porque como estou dizendo, minha prédica é não identificar, vocês têm que entender a cena com as dimensões políticas, econômicas, a história do capital vai por detrás de tudo que a gente está vendo, vivendo. Então, só pensar, em 2009, e isto é um dado de Manuel Castells, que é um sociólogo mainstream, é um sociólogo não particularmente crítico, os 3 manuais sobre no segundo volume, né, do seu fim de milênio, ele vai dizer que em 2009 todo o valor do tráfico de drogas superava o valor de toda a comercialização de petróleo no mundo. É um flor de dado. Então, se vocês consideram o tráfico de pessoas, a exploração de trabalho escravo, incluindo o trabalho sexual, o tráfico de drogas, o contrabando de armas, o Brasil exporta 1 milhão de armas por ano. Ele é um grande produtor de armamento. Mas uma grande parte dessa exportação são somente as guias de exportação. E às vezes os contêineres saem vazios. Às vezes, quando sai a exportação para o Paraguai, eu estive morando 1 ano lá em Voz, na fronteira, essas armas que saem são para reingressar no Brasil, porque, como vocês sabem, a regulamentação, as leis sobre porte de armas são severas. O plebiscito que foi feito não ganhou, mas igual tem um severo controle sobre o porte de armas legal. Mas todo o porte de armas ilegal é feito através de a exportação e o reingresso de armas por contrabando. Então, se você considera que nós temos ali uma economia igual à declarada, ainda que seja menor, mas de enormes quantidades, magnitude de dinheiro, produzido por várias formas de contrabando, de tráfico, várias formas de capitalização criminosa. Não é só o tráfico é muito importante. E vocês consideram então que as leis, na primeira realidade, as leis na superfície, ou seja, do dinheiro declarado, que pagam impostos, as contas nos bancos, as casas que compramos e temos que dizer a origem do dinheiro, tudo isso declarado. E vocês consideram que as leis são para a proteção da propriedade? Nós temos, e tem muitos juristas que têm feito essa crítica de que, sobretudo no Brasil, as leis são mais punitivas e mais severas quando os delitos são contra a propriedade que quando os delitos são contra as pessoas. Nós, como mulheres, sabemos isso muito bem. E vocês imaginam uma segunda realidade, onde a propriedade, porque lá tem propriedade também, é da mesma magnitude ou maior que na primeira realidade. Nós temos que nos perguntar que leis e que forças de segurança, que corporações armadas são as que vigilam essa propriedade nesse segundo mundo, nesse segundo estado, nessa segunda realidade. É um estado completo, com propriedade, com donos articulados e às vezes sendo as mesmas pessoas, porque ali tem um fluxo
entre o lado declarado, o lado legal e o lado ilegal. Então, totalmente. Tem gente que critica esse modelo dizendo que não são duas realidades, que é uma só. Tudo bem. Eu analiticamente prefiro dizer que são duas, mas profundamente interconectadas. E então você tem que ter umas forças armadas, corporações armadas, que atuam na proteção desses caudais e desses comércios e desses tráficos e dessa produção de capital. Não pode ser outra coisa o que resulta nos números da violência que nós temos, e muito particularmente no Brasil. Estávamos falando hoje na banca das 30 cidades mais violentas do mundo, em termos de homicídio cada 100.000 habitantes, 11 são brasileiras. Ou seja, o Brasil é um país extremamente violento, mas na representação coletiva da nação isso não se enxerga. Porque também o Brasil é um país que tem uma característica muito parecida com os Estados Unidos nessa característica, que é a enorme distância entre a representação hegemônica da nação e a realidade vivida pelas pessoas. Ali tem uma distância entre fachada, cartão postal, festa, geleia geral, carnaval, futebol, felicidade, e a realidade da vida real, né? Ou seja, o sofrimento cotidiano de muitíssimas pessoas. Então, esse é um país que trabalhou muito tempo numa imagem de país pacífico, mas não é um país pacífico. Os números não mostram isso. Quando a gente vê o mapa da violência, compara e vê que o Brasil está lá em cima no nível de violência. Sobretudo algumas cidades, né? São bolsões, né? Não é toda a superfície, mas alguns bolsões de guerra, que são formas novas da guerra. É um cenário bélico, né? Onde esse cenário bélico é produzido por esse crime, não é produzido espontaneamente por indivíduos violentos, vingativos. Não, há um espaço aí, uma produção de violência que é institucionalizada, que é organizada, que se encontra nisso que chamei de segunda realidade. Então, ali, o controle territorial se expressa de formas particulares. Não é uma guerra que se declara, se começa e se fecha. Um vencedor e um perdedor. São guerras permanentes, como todas as formas. Os autores europeus que vão analisar novas formas da guerra para a Europa, né, depois de Iugoslávia, né, o mundo islâmico, a guerra na frente de Iraque, Afeganistão, esses autores também vão falar que a guerra hoje é uma guerra, essas novas formas da guerra, que são informais. No caso dessas guerras no Oriente, com a participação dos Estados Unidos, muitas são com contratações de corporações que têm ações na bolsa, por exemplo. E que são tipos de disponibilidade de mão de obra mercenária, mas já corporativa, ou seja, de empresas que contratam soldados, muitos são ex-repressores latino-americanos e de outras origens, e que são contratadas pelos Estados Unidos, por exemplo, para também estar junto na frente bélica no Meio Oriente. Então é muito complexa a forma da guerra hoje, porque a gente ainda, quando pensa em termos de direitos humanos, continua pensando em guerras entre Estados. Um Estado declara a guerra ao outro, tem a conflagração, dura algum tempo, alguns anos, depois fecha, tem um armistício, terminou. Nessas novas formas da guerra não tem início, não tem fim, não tem um formato claro, não tem regras humanitárias, não tem direitos. Se os exércitos de ocupação têm regras, mas os exércitos contratados, né, que são os mercenários que trabalham para estas empresas que vendem serviços à guerra, né, eles não têm um código humanitário, não têm normas, leis que têm a ver com a guerra.
Então, é um universo que eu considero, nesse texto, descrevo como de um espaço, de uma esfera de paraestatalidade que se estende no nosso continente na forma do crime organizado, que na verdade, tem suas regras, suas normas próprias. E essa violência, essas corporações armadas se expressam de forma particular a expressão da crueldade, a exibição da crueldade, e isso a gente vê na América Central de forma muito clara, a exibição da crueldade é uma estratégia, é um requisito fundamental, né, nesse novo campo bélico, né? E a expressão da crueldade, o corpo da mulher como bastidor onde se escreve essa crueldade, se espetaculariza essa crueldade, é um bastidor, digamos, que permite a expressividade dessa capacidade de destruição, dessa falta de empatia, dessa baixa dessa regra de obediência ao pacto mafioso, ao pacto masculino, ao pacto da Mara, né? De uma forma que é central para esse tipo de conflagração permanente que são as guerras vinculadas ao crime. Essas notícias, na verdade, a gente lê como policiais, não deveriam ser mais notícias policiais. Na verdade, são notícias que têm a ver com o mundo da economia e da política de uma forma indissociável. São notícias do centro das questões e não da margem, como são colocadas permanentemente nos meios. Então, a partir daí, digamos, minha pesquisa de Ciudad Juárez e a violência contra a mulher vai nessa direção, pensando esse tipo de temas. E, por outro lado, ficou uma última questão que é central e que pareceria estar desvinculada, mas que no fundo se vincula, no final, às questões que nos afligem como mulheres. Que é, nesse mesmo tempo, eu comecei, em 2002, a FUNAI me convocou para fazer uma primeira oficina de direitos humanos para mulheres indígenas. Porque tinha duas mulheres indígenas, era o último ano antes da eleição do Lula, antes de janeiro de 2003. E, então, duas mulheres indígenas foram ao presidente da FUNAI e falaram: nós queremos algumas políticas públicas, algumas diretrizes que tenham a ver com os direitos específicos das mulheres indígenas. E, por exemplo, no campo da antropologia, no campo dos etnógrafos, nunca se tinha pensado especificamente a questão do gênero dentro das sociedades indígenas. É um tema incipiente dentro da antropologia e dentro da etnologia, porque realmente os antropólogos, os etnólogos, sempre temeram que as categorias feministas tergiversassem, introduzissem lá uma perspectiva que era espúria ao próprio características do gênero nas sociedades indígenas. Com razão, não sem razão. Mas o medo não é um bom conselheiro, porque lá tinha uma questão de gênero, só que é realmente diferente da questão de gênero das mulheres ocidentais, sem dúvida, da mulher branca, da mulher europeia. Então, a FUNAI me pediu que eu desse um vocabulário de gênero para as mulheres indígenas, uma reunião de uma semana com 41 mulheres indígenas de todas as regiões do país. Elas queriam um vocabulário de gênero e um vocabulário de direitos humanos. E a partir daí eu começo a trabalhar junto com a FUNAI, até que depois, alguns anos depois, se funda a coordenação de gênero da FUNAI, e trabalho com eles, acompanho 2 séries de oficinas, que bom. E aí vou aprendendo uma quantidade de coisas impressionantes, né? Sobretudo a prevenção das mulheres indígenas de falar com
um mundo branco sobre seus problemas como mulheres. Óbvio, a primeira lealdade é seu povo. Mas também o problema delas com a chantagem dos caciques, que é uma chantagem permanentemente culturalista, e culturalismo, quer dizer, é sinônimo de fundamentalismo, em que os caciques dizem, não, mas nós sempre fomos assim, aqui sempre dominaram os homens. Então, como elas vão trabalhando sua própria política, em confronto com esses caciques que muitas vezes são, digamos, como eles têm a capacidade de intermediar com o mundo do branco, de negociar com o Estado, eles têm uma posição masculina inflacionada, né, dentro das comunidades, ao mesmo tempo sem trair a lealdade ao povo como primeira frente, como frente prioritária, né, porque o primeiro direito de uma pessoa é ter um povo. Então, vendo essa dificuldade ética e política das mulheres indígenas, lendo inclusive sobre Chiapas, sobre os indígenas lá no México, no sul do México, que foram participando do zapatismo, e lá tem muita reflexão sobre isso, né? Como fazem política as mulheres indígenas. Tem muita reflexão subcontinental do nosso continente aqui, pensando esse dilema, como ser leal ao povo e ao mesmo tempo criar uma frente feminista dentro do povo, fazer política dentro da política. E elas têm suas próprias estratégias, né, muito interessantes, etc. Então, a partir daí eu escrevi alguns textos. Um deles se chama Gênero e Colonialidade, está publicado em vários lugares e agora acaba de ser publicado em Portugal, pelo SES, e-cadernos, né? Que se chama Gênero e Colonialidade em busca de um vocabulário estratégico descolonial, mostrando, né, todas essas dificuldades e mostrando as características do que eu chamo de um patriarcado de baixo impacto, porque para mim o patriarcado de alto impacto, ou seja, o patriarcado letal é o nosso, é o moderno, quando a família se nucleariza, quando o espaço doméstico se transforma num espaço íntimo, num espaço privado, um espaço nuclearizado, entre essas quatro paredes é que as mulheres sofremos a morte, o maltrato, a injustiça, e nosso problema se transforma num problema da intimidade parcial, particular, né? E aí que a gente não consegue avançar. No mundo indígena existe um espaço público, no mundo comunitário em geral, e um espaço doméstico. Não são iguais. Eu não concordo com as autoras, tem várias autoras que dizem que no mundo tribal, que no mundo comunitário, que no mundo indígena, não há desigualdade de gênero, porque não existe o gênero. Eu acho que não tem nenhum documento etnográfico ou histórico que mostre na sociedade que não tivesse algum vocabulário para essa desigualdade, diferença de prestígio entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres. Mas os dois mundos são ontologicamente complexos. O mundo doméstico e o mundo... Por quê? Porque o espaço público, no mundo que nesses textos eu chamo de mundo aldeia, o espaço público não é uma esfera pública. Ele não engloba nada. É o mundo dos homens, só dos homens. Ele não é englobado, não é um homem com maiúscula, com valor de sujeito universal. Não engloba a totalidade. Quando entra a colonialidade, quando vem a conquista, a colonização e a estrutura da colonialidade organiza o mundo, que é a mesma coisa que dizer a estrutura da modernidade, do capital, as ideias de desenvolvimento, entre outras. Essa esfera pública é o único lugar de enunciação política. E o resto é um resíduo. Todos os outros espaços, né? O doméstico e todas as outras minorias, ou seja, conjuntos de diferentes que são minorizados, se transformam num resto dessa esfera, que é o único espaço onde se enuncia o discurso político. No mundo aldeia, tem uma politicidade do doméstico. O doméstico não é ocupado por muitas pessoas, é vigiado por muitas pessoas, é desigual, tem menor prestígio, mas tem prestígio e tem uma politicidade própria.
Então, nesse texto eu concluo para o papel bourgeois, ou seja, concluo com uma fórmula que é bastante polêmica, que digo assim, no mundo dos direitos modernos, a gente diz diferentes, mas iguais, embora diferentes, porém iguais, que é o discurso dos direitos humanos. No mundo aldeia, a gente diz desiguais, porém diferentes. Ou seja, a diferença não é um problema. Ou seja, é possível ser um outro sem que isso tenha que ser digerido, equalizado e traduzido ao um. O mundo da modernidade é o mundo do um. Bom, estou hipercompactando. E o último texto nessa linha é um que acabo de publicar, saiu conjuntamente na revista Estudos Feministas e em um livro mexicano que se chama La Norma e el Sexo. Depende, um saiu como o sexo e a norma e o outro saiu como la norma e el sexo, frente estatal, empresarial, mediático cristão. E nele argumento algo que é também bastante cabeludo, e que é o acesso sexual como dano, ou seja, o acesso sexual como morte moral, como assassinato moral do accedido, é uma invenção colonial. Ou seja, que o acesso sexual nas sociedades indígenas, e isso já está no livro Das Estruturas Elementares da Violência, nas sociedades indígenas a violação não é um crime, mas é uma forma de castigo às mulheres que cometeram uma contravenção. Raramente os etnógrafos documentaram que isso jamais se aplicou. É como a questão do infanticídio, na verdade. É uma norma, mas é uma norma de um tipo em que não se materializa, mas existe como norma. Agora sim, agora se está materializando porque a lei indígena se positivizou. Esse é o tema do texto, é bem complexo. Ou seja, o que a lei indígena não era um direito positivo, né, como o direito nosso. Era um direito de outro tipo, era um discurso eficiente de outra forma, não pela sua positivação. Mas com o avanço estatal se positiva o direito indígena, e isso traz muito problema, como por exemplo que a queixa das mulheres chavantes de que os homens estão, se uma mulher, sim, por exemplo, os rapazes vão num determinado caminho buscando palha para a casa dos homens, para a iniciação masculina, e uma menina cruza essa expedição de jovens que se estão preparando para a iniciação. Aí a lei seria a violação coletiva, mas nunca se aplicou essa lei. E agora sim, você positivou a visão do que é a norma, do que é o direito. Tem muita complexidade, digamos, na entrada de um mundo novo. Então, é muito complexo, não dá para falar muito detalhe, mas o que a gente vê, o que eu vi nesses 10 anos acompanhando as oficinas da FUNAI, é que à medida que o Estado avança, com suas instituições, suas políticas públicas, a saúde, a educação, enfim, voto, carteira de identidade, uma série de entradas estatais e institucionalização moderna e modernização do mundo aldeia, também a gente vê um incremento da violência, uma desproteção progressiva das mulheres. Isso é uma grande perplexidade que acho que, bom, a gente pode conversar aqui sobre ela, mas não é inegável que é assim. Ou seja, à medida que vai se rasgando o tecido comunitário e vai entrando instituições que são de outra ordem, que não são, em lugar de reforçar esse tecido e escutá-lo para colocar à disposição serviços e recursos sem rasgar esse tecido, à medida que esse tecido se rasga à frente estatal, empresarial, mediática e cristã, avança no mundo aldeia, nós vemos aumento da violência contra as mulheres, a vitimização progressiva das mulheres, e esta ideia
do acesso sexual ao corpo como dano, como morte moral da pessoa intervenida dessa forma e a morte moral daquelas figuras masculinas que deveriam tutelá-la. Não me olhem assim. Essa aflição. Então, esses são meus temas e minhas contribuições. Acho que a gente fecha então por aqui, não sei. Eu acho que abrimos para conversar com metabolizando toda essa trajetória que não é pouca. Eu acho que abrimos para conversar um pouco. Como é que vocês querem fazer? Abre inscrições. Eu acho que vocês se apresentam também. Sim. Alcindo foi o primeiro que levantou a mão. Não sei se vocês querem vir aqui na frente, pegar o microfone, o que vocês querem fazer? Acho que é bom estar. Daí aparece na Nosso super ultra rádio web. Tá aí. Que calor, não? Então, a gente está se ouvindo perfeitamente, mas estamos sendo transmitidos para o mundo, compreendeu? Aí o cara. Bom, primeiro, o corpo da gente vibra na tua fala, como sempre, e talvez o meu tenha vibrado um pouco mais, porque hoje é dia 7, e há 2 dias atrás, no domingo, nós tivemos uma experiência meio dolorosa, alguns de nós pelo menos. E eu fiquei pensando o seguinte: talvez essa tenha sido a campanha eleitoral em que eu mais vi um discurso xenofóbico, sexista, o discurso da violência, da subjugação do outro, sendo apresentado como um trunfo. E o que é mais terrível é de que uma parte expressiva da população confirmou isso no domingo. E eu fiquei pensando, bom, nós temos um senador que usa o senso comum, um senador eleito aqui, mas nós temos também, tenho a sensação de que a maior parte dos deputados mais votados em vários lugares também são, de uma certa forma, a representação. E aí tu foste dizendo dessa falta de um Estado que tenha mais capacidade de preservar e proteger, e eu fiquei com a sensação de que uma parte desse discurso que emergiu na campanha e que acabou se tornando importante, dominante para a eleição desses espécimes, foi justamente o ataque ao Estado que se pretende estar um pouco mais presente na proteção da vida das pessoas. Então, tu foste falando de violências de gênero e eu fui retomando aqui não só outras expressões, outros conteúdos de violência no discurso e nas práticas, mas também, de uma certa forma, um combate. A gente está habituado aqui, direitos humanos é a proteção de marginal. Sim, eu sei. Então, esse discurso de combate e esse discurso que, de uma certa forma, ele acabou fazendo sentido para uma parcela importante da população, inclusive de uma população exposta a esses riscos. Claro. Então, eu fiquei com vontade de te ouvir falando um pouco mais sobre isso. Então, claro, estive refletindo bastante sobre o Brasil e sobre a Bolívia, cujas eleições vêm daqui a pouco, né? Eu queria... E as pessoas supostamente protegidas por esse Estado, em quem votaram? Em alguma medida, a gente já sabe disso, em alguma medida essas pessoas votaram. Agora, a gente olha aqui, eu me ocupei de acompanhar um pouco os resultados
resultados aqui no Rio Grande do Sul, e é impressionante porque uma parcela dessas pessoas expostas, a gente olha os pequenos municípios e vê aí um perfil de votação, uma parcela dessa população exposta escolheu esse discurso como o seu discurso de representação, em oposição a um discurso de preservação. Enfim, eu estou pegando, claro, o que mais me chocou, que foi a nossa eleição aqui do Senado. Então, um discurso de proteção da pequena propriedade, de um trabalho que seja um trabalho mais comunitário, em oposição a uma lógica de desenvolvimento, a uma banalização das diferentes violências. Mas não sei o quanto que não é uma produção midiática essa coisa de fazer com que o discurso circule. Não, acontece o seguinte, que, bom, aí a gente vai falar de política, né? Eu acho assim, que a minha visão a partir dessa experiência com a comunidade é que a política deve ser anfíbia, e nossos governos, falo agora porque desse conjunto de governos, Brasil, Argentina, Bolívia, incluindo, inclusive também, não foram governos suficientemente anfíbios. Você quer dizer como? Primeiro, a minha fé estatal, ela está corroída. Eu não tenho mais uma grande fé estatal. Nós, nos movimentos sociais e na política, nas nossas lutas, temos colocado os dois pés dentro do campo estatal, lutando somente por leis, políticas públicas, enfim, como se o Estado fosse capaz de resolver o problema da sociedade. Isso eu não acredito. Quando eu falo de uma luta, de um caminho anfíbio, falo assim, é necessário lutar dentro e fora do campo estatal, simultaneamente. O que significa caminhar por fora do campo estatal? Reconstruir comunidade, tecido comunitário, sem necessidade da presença aí do Estado. Porque esse trabalho, as agências estatais realmente nunca fazem. O Estado, no fundo, não consegue fugir de uma relação que é Estado-cidadania. E cidadania é uma massa de indivíduos. Eu nunca vi nas propostas estatais de verdade dizer: vamos a devolver foro comunitário, vamos a devolver, vamos a ajudar a reconstruir comunidades, porque a comunidade possivelmente seja, a partir da perspectiva dos agentes estatais, a maior ameaça que poderia existir, mas é o único caminho. Então, claro, colocou recursos a famílias entendidas nuclearmente. Embora circule um pouco mais esse recurso, por redes um pouco mais extensas, mas são famílias concebidas de uma forma, para dizer de forma rápida, eurocêntrica. Ou seja, famílias que estavam preconcebidas de acordo com a ideia de família, que já é essa ideia moderna de família. Pensar a comunidade a partir do discurso estatal é praticamente impossível. Então, redistribuiu, gerou uma classe média que não existia. A gente vê nos aviões, vê no supermercado em Brasília, que é tão segregado. A gente começou a ver pessoas nos espaços de classe média que não tinham a corporalidade, as roupas, o estilo, a fala do que sempre tinha sido a pequena classe média brasileira. Então a classe média se inflou. E essa classe média, ela é conservadora. Pela forma que o Estado pensou, apostando ao mercado global, apostando ao crescimento no sentido puramente global capitalista, sem prestar atenção às estruturas locais, que são fundamentais. Desenraizou as pessoas e alimentou uma classe média que, à medida em que ela se capitalizou, sonhou com ser burguesa, ou seja, sonhou um sonho de direita. E o resultado está aí, foi rapidíssimo o tiro no pé.
O tiro não pega. Eu não voto no Brasil, mas se eu votasse, eu votaria Dilma, sem dúvida, não tem dúvida. Só que os cerros foram grandes demais, porque perdeu os aliados, perdeu não todos, mas muitos dos aliados que colocaram o PT aí em 2002. E esses outros aliados novos, com os quais tentou negociar, nunca serão aliados, jamais serão aliados. E produziu uma classe média desenraizada, de indivíduos enriquecidos, mas que não têm consciência, perderam sua consciência, que não cultivaram, não trabalharam sua consciência política. Eu acho que o PT despolitizou o país, perdeu o mais importante capital político que tinha. Lula o perdeu nos primeiros 3 meses de governo, tirou o partido da rua, desmobilizou o partido, e agora se está sentindo. Eu acho que é um erro político brutal. Me desculpe, não, você me perguntou, eu vou falar o que acho. É triste, porque é uma pseudo-inteligência, né? Uma inteligência que aspira o que sempre os partidos de direita aspiraram, a se instalar lá na grandeza do mercado global, essa superpotência. Esse é um sonho que já... Isso não se chega pela riqueza. Não se chega pela riqueza. Isso, a chave disso é política. E nós não estamos nessa política. Essa política é eurocêntrica, é racial, tem uma dimensão racial. O mundo está racialmente estruturado. Todos nós somos não brancos. Todos. Até um filho de colono, vêneto, alemão, aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho alguns com quem eu fiz essa pergunta, loiríssimos, família inteiramente alemã, pelos 4 lados, 6 gerações de brasileiros, mas totalmente loiros, sangue impoluta. Quando vão à Alemanha, são não brancos. Todos nós somos emanações de uma paisagem colonizada, periférica. A nossa corporalidade delata isso, ainda que tenhamos 4 avós europeus. Somos todos não brancos. Até a gente não enxergar essa verdade e manifestar essa verdade na política e parar de sonhar tonterias, a gente não vai caminhar, a política não vai caminhar. Eu não sei se eu concordo muito com essa leitura, sabe? Porque se teve uma coisa que o governo fez, eu acho que foi tentar despertar uma ideia de brasilidade. Desde o primeiro mandato do Lula, lá até de uma forma bastante populista, né? Eu acho que nós nunca fomos tão brasileiros, eu acho. Mas esse não é o problema. Gilberto Freire fez a mesma coisa, né? Porque não é a brasilidade, é a localidade. E a localidade não é a brasilidade. Pois eu também não sei se eu acho que vai muito por aí. Agora, uma coisa que eu acho que pega muito, eu concordo que o partido se desmobilizou, mas eu acho que isso não tem a ver só com a presidência. Eu acho que isso vem desde a década de 90, quando o PT começa a se tornar um grande partido. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que tem a ver inclusive com isso que você falou, desse limite entre o legal e o ilegal. E da mesma forma que o Alcindo falou, que nós temos hoje esse discurso da segurança, nós temos ao mesmo tempo o discurso contra a corrupção. E fica todo mundo falando, nunca vi tanta corrupção em Brasília, nunca vi não sei o que lá, corrupção, corrupção, corrupção. Mas a gente não para pensar pelo dinheiro que vai sair pela porta da frente com o pré-sal, que é a grande disputa que está acontecendo nessas eleições, que é capital internacional interessado no pré-sal, que é o que vai sair pela porta das frentes, da porta da frente. Vai sair, o Aécio já anunciou, né, que a lógica de exploração do pré-sal vai ser outra. Então nós vamos ver milhões saindo todos os dias pela porta da frente, que é uma lógica bastante distinta da que está acontecendo, que são aqueles dinheiros saindo de caixa 2, sai dali, na mão de cada um. É feio, não é? Mas o limite entre o legal e o ilegal... Impreciso. Ele é muito impreciso. Absolutamente impreciso. E agora, você estava falando até do Estado. Ao mesmo tempo que o Estado ele perde muito do seu poder de simbolização, né, de um determinado território, o Estado nunca foi tão importante. Né? Eu fico vendo
todo mundo fala do Estado mínimo e tudo, mas o capitalismo nunca teria se consolidado se não fosse o Estado. Exato. Não é? Por exemplo, todo mundo fala que quem precisa do Estado é o pobre. Não, o rico precisa muito mais do Estado para garantir seus monopólios, etc. Hoje, com esse assunto de Estado mínimo, etc., os acordos que estão saindo agora para atrair investimentos são de contratos com o Estado garantindo margem de lucros. Exato. Se uma empresa investe num país determinada quantidade de dinheiro, se ela não lucrar pelo menos 20%, 30%, o governo vai pagar. Pacto Estado-Empresas E isso tem a ver até com o que um dos candidatos a governador aqui no Rio Grande estava falando, eu vou entrar nessa guerra fiscal. Né? Os políticos estão assumindo cada vez mais essa luta pró-capitalismo. Né? É uma coisa isso assim... Isso estou dizendo, exatamente. Né? E aí eu paro e penso, né? Isso tudo é uma guerra hoje. Um amigo meu está recebendo diariamente mensagens no WhatsApp dele de celulares americanos com vídeos destruindo a Dilma. Diariamente, desde que de umas 2 semanas atrás. São números que vêm do exterior, números que vêm do estrangeiro, para não ter jeito nem de rastrear e descobrir, né, quem está atacando isso. Outra coisa, a mídia legal. Não é? Tem um site agora que chama manchetômetro.com.br que compara manchetes contra o governo, contra os candidatos de oposição. E é completamente desproporcional a coisa da tendência da mídia. Sim, eu estou totalmente de acordo. Isso é uma conspiração, ou seja, eles vão tentar chutar o nosso governo do jeito que seja necessário, e em última instância com o pior jeito, né? Sim, não tem dúvida. Eu não falei disso, eu falei porque, apesar de toda a redistribuição que houve, apesar de toda a ascensão social que houve, não está conseguindo ser, eu acho que a Dilma vai ganhar. O problema são os estados, o Congresso, mas eu falei do outro lado, ou seja, que falou na política interna, mas isso que você está dizendo, eu concordo totalmente. O pacto empresa-estado é indissolúvel. É o primeiro pacto do Estado com as empresas. Alcindo tinha pedido antes. Então, só para recolocar a pergunta, a minha conexão com a tua fala, Rita, ela foi, enfim, concordo um pouco com esse debate da estratégia governamental, mas é indiscutível que tem uma direita expressiva e raivosa disputando o Estado. Esse pedaço eu tenho mais facilidade de entender do que essa falta de resistência que, no meu entendimento, se materializa pelo fato de um contingente populacional enorme, inclusive de pessoas expostas e vulneráveis, está aderindo a esse discurso cuja base é sexista, é raivosa, é xenofóbica, e fiquei com a sensação um pouco de que está acontecendo, em menor medida talvez ainda no Brasil agora, o que aconteceu com a Europa nesses últimos anos, onde esse discurso de direita explicitamente tomou o governo e ele começou a operar na estratégia do Estado. Então, a minha pergunta, o meu desassossego, ainda porque temos algumas semanas aí antes do segundo turno da eleição, é entender ou ampliar a minha compreensão sobre o que se passa com a nossa sociedade civil, com esses setores que parecem não diferenciar um discurso do outro ou não diferenciar uma proposta da outra, imaginando que nós todos aqui estamos nos ocupando de entender uma saúde um pouco mais generosa do que só a política que aparece por dentro do serviço, só o que aparece no conteúdo da política. Então, acho que isso é um tema interessante e como tu te ocupaste de estudar muito esses fenômenos mais do âmbito dos indivíduos, eu estou querendo que tu nos alimente um pouco com isso, porque precisamos ter ânimo nas próximas semanas e precisamos enxergar alternativas aí nesses próximos tempos. Antes de responder, posso passar para outra pergunta? Você quer perguntar? Quando eu pedi... Meu nome é Estela, sou aluno do terceiro semestre. Estela mais. Na verdade, eu havia escrito e eu fui contra isso, né? A questão dos eleitos.
Mas eu quero trazer a questão, assim, eu acho que o Estado ele tentou trazer muito essa questão da proteção para a mulher, principalmente com a Lei Maria da Penha, a questão agora do Disque 100, né, do Disque 180. O problema é que a educação de base não está dando esse apoio ou essa orientação e também está faltando espaços, eu acho que de reconhecimento disso, né, de que o Estado dá esse amparo, né, para as vítimas. E as pessoas, por desacreditar no Estado, eu acho que não vão denunciar, porque não vai acontecer nada, né? Porque o Estado ele tem procurado colocar mais delegacias para a mulher. Né? Então, essa é a maior perplexidade do... Acho que essas questões todas elas estão interconectadas. Porque é a discussão sobre o campo estatal, que acho que não está levada seriamente, ou seja, que é necessário pensar melhor o que é e o que se pode e o que não se pode dentro do campo estatal. A minha fé cívica está realmente bastante averiada. Por exemplo, e o termômetro é a questão das mulheres, né? Porque primeiro que a vitimização das mulheres letal, ou seja, com óbitos, está aumentando. E também a outra vitimização das mulheres não mostra sinais de diminuir. Não se pode medir porque não se sabe se, quando não há um óbito, não se sabe se há mais denúncias, na realidade, mas os casos permanecem igual. Mas digamos que houvesse mais denúncias. Mas isso prova que estamos muito longe em que existe uma diminuição, uma desaparição, e nós temos linguagens estatais, linguagens jurídicas, ou seja, o direito, que realmente está dando ferramentas às mulheres. Mas por alguma razão, por esse caminho, não estamos conseguindo um sucesso, uma eficácia de todas essas ações no campo do Estado. Essa é a grande pergunta. A gente tem que se perguntar isso. Por quê? Por que o campo do Estado se ha ampliado enormemente, ha acolhido a demanda das mulheres lá dentro muito bem e não tem um impacto na vida da sociedade, né? Na violência contra a mulher? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve encarar. Faz uns dias saiu, porque eu venho de lá agora, né, uma entrevista na Argentina, que está na internet. Eu falo assim, que a televisão argentina é uma pedagogia da crueldade. Contra as mulheres, né, sobre o corpo das mulheres. Né? Falo especificamente de lá, né? Dessa carnificina sobre o corpo da mulher que a lente faz. Mas uma coisa que eu digo aí é, enquanto a gente escreve leis e desenha políticas públicas e cria instituições, os meios fazem o contratrabalho, o trabalho na direção oposta. Ou seja, eles fazem essa pedagogia da crueldade, eles mostram que mulher é lixo, que mulher é depredável, é rapinhável. O corpo da mulher é para você tirar vantagens constantemente, para publicidade, enfim, para fazer rir, para o que seja. Então, nós estamos enquanto a gente caminha para cá com o Estado, o meio força um caminho para lá. E o resultado disso é essa situação de não progresso, de não avanço, né, na nossa situação. A gente não pode pensar somente no campo das leis sem pensar no campo dos meios. Não sei o que acham. Eu fiz essa análise para essa entrevista e eu acho que é relevante. Eu acho que a televisão brasileira não é tão ruim como a televisão argentina, nos canais privados. Lá realmente tem alguns programas que é a lente e o condutor do programa diz, pare circo, diz às pessoas, venham, vocês estão do meu mesmo lado da lente. E lá tem uma vítima, tem
tem um corpo que a gente vai rapinhar, que a gente vai escolher até as últimas consequências e logo jogar fora. Isso é uma pedagogia de crueldade, uma pedagogia da consumição e que produz a diminuição dessa sensibilidade com relação ao outro. É uma TV que produz o treino para o escárnio, vamos dizer assim. Acho que o Brasil não tem programas tão terríveis como a televisão argentina tem com relação ao corpo, né? Mas é todo um treino que é absolutamente funcional ao caminho do capital, ao capitalismo hoje, que deve diminuir a sensibilidade e a empatia e promover a qualidade, porque é funcional aos caminhos da exploração. Eu estava tentando lembrar. Ela respondeu a minha pergunta sobre, eu queria perguntar se essas políticas elas não se perdem do federal para a implantação dos serviços, né? Mas eu queria aproveitar para fazer outra pergunta. Se essa maneira anfíbia de agir não seria vamos dizer, semear novas revoluções e aglomeramento de comunidades mais específicas, porque essa partição da família, essa destruição da família, ela está deixando as pessoas, como é que eu posso dizer, apáticas, não? Só que a família, não me refiro à família nuclear. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na cadeia de Brasília, como contei, não sei se aqui eu contei lá na banca. E quando o juiz perguntava, por exemplo, o preso pedia progressão de pena, aí o juiz pergunta à assistente social, à psicóloga social que trabalha lá na vara de execuções criminais: ele tem família? Meu cabelo ficava sem pé, porque é aquela mesma família. Ele vai botar uma família que colocou ele no caminho que ele andou, né? Então essa família, e também tem um estudante que fez pesquisa com meninos de rua, a família nuclear, essa família é uma entidade frágil, imensamente frágil, violenta internamente. Eu não coloco fé nessa família. Mas quando eu falo comunidade, eu falo em um conjunto de pessoas, em um número ampliado de pessoas, né? Em vínculos de outro tipo que não são os vínculos nucleares da família, papá, mamãe, neném. É um outro mundo, eu chamo ele de mundo aldeia. Ou seja, é um mundo onde pessoas, algumas consanguíneas, outras não, elas sentem que têm uma história comum. E no nosso mundo, ainda nas cidades, nós ainda temos retalhos de vida comunitária. Temos costumes que têm a ver mais com vínculos comunitários. Não coloco fé na família nuclear. Não sei se é para que se responde, que me perguntou. Liane, Estela. Na verdade, quando eu pedi para falar, aí você fez essa relação entre a imprensa, o corpo da mulher como objeto, a imprensa e esse vínculo com o capital. Já não me dando conta assim, dessa relação. Porque a mulher que separa pode ser morta. É a mulher que fala que... Teve um episódio dele aqui, né? Essa menina que chama o negro de macaco, ela também, que responde, desmerece ser estuprada. O nível de violência, assim, naturalizada e que se expressa no voto. Não são coisas que estão separadas. Não estão separadas. O que a gente está falhando na universidade é ver a conexão profunda entre todos esses elementos. Sim. Porque a gente olha esse, e eles têm uma profunda interconexão. Todas essas dimensões da vida. Esse voto de uma sociedade brutalizada, embrutecida, primitiva. Isso que é gerado por essa escola de insensibilidade que diz sim, pode passar fome. Exato, porque não houve uma escola política. Acho que o que estava querendo dizer com raiva, porque nós todos vamos a sofrer as consequências e que não houve uma verdadeira escola política válida, eficaz, eficiente
para todas as pessoas nesse período. E as pessoas não se politizaram adequadamente, se politizaram em termos de, isso eu escrevi um texto, tenho 3 textos sobre esse tema, uma nova forma de territorialidade. Se politizaram em termos de rede de alianças. Ponto. A política se transformou em rede de alianças. Território de aliança dentro da política. Muito ruim. Aí, agora mostrou a sua vulnerabilidade. Essa é a linguagem da política como rede de aliados. E não como mais nada. Não sei se você entende o que eu estou. Estela, tem mais alguém? Eu acho que vamos fechando, né? Mais Eu alguém? queria trazer um exemplo, se puder. Depois, então, ela está escrita, mais alguém pra gente... Não, acho que tudo que foi falado assim, é muito nítido, né, para mim, na minha vivência. Né? Eu tenho 48 anos e gosto muito da política e vivenciei muitas situações, né, de violência. E dentro da instituição onde eu trabalho, a gente tenta, de uma certa forma, combater, a gente até propôs... Qual é a instituição? É uma instituição de saúde, né? É o Núcleo Hospitalar Conceição, Sistema Único de Saúde, 100% O SUS. É. E aí, nós até tentamos via juízes, para quando dão a liberdade para o cara que cumpriu uma sentença por violência à mulher, de antes de ele sair da prisão, de ele fazer um tratamento. Né? Nós estávamos tentando, junto com a juíza da violência contra a mulher, mais a juíza que está atendendo esse homem, mas aí falta espaço, falta perna para dar conta de tudo isso. Tem cura? Acho que a pergunta é bem essa, né? Fora todo esse patriarcado que tem, né? Mas essa violência intrínseca, vamos dizer, desses homens primitivos, sei lá, tem cura? Bom, eu trabalhei anos na cadeia com presos, né? E sempre pensei, a única saída é a politização. Tem cura pela política, pela compreensão das suas circunstâncias históricas. Uma situação, porque hoje o que eu vejo muito, né? E vejo também circulando, assim, é a questão da religiosidade. Muitos presos se agarram com a Bíblia e aí depois querem vir para fora pregar cultos, enfim. Mas depois reincidem. Não tem Reincidem. diferença de reincidência entre os evangelizados e os não. Por exemplo, bom, tem a polícia, porque não tem realmente estudos de reincidência, porque um estudo de reincidência é necessário ser feito ao longo de muito tempo, porque tem os que reincidem 1 ano, outros reincidem 5 anos, outros 10 anos, ou seja, o tempo da reincidência pode ser longo. Segundo a polícia, todo mundo volta à cadeia. É trânsito. Sempre há um retorno, a residência é dominante. É porque eu vi muito nítido isso, né? A questão do tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, isso também tem uma passagem por dentro das igrejas. Claro. O que é bastante perigoso, né? Principalmente com essa questão do Congresso. Terrivelmente perigoso, né? Nós estamos na mão da frente evangélica parlamentar com sua aliança com o agronegócio. Eu tenho, nesse tema, por exemplo, eu compreendi isso de uma forma muito forte quando comecei, por solicitação também, fui chamada para apresentar um argumento na audiência pública sobre infanticídio indígena, em 2007. A partir de então, eu escrevi bastante também sobre o tema de infanticídio. E a pressão da frente evangélica por sobrecriminalizar uma coisa que, na verdade, como falei com o caso do estupro, não se sabe, a maior parte das sociedades abandonaram a prática. Pode ser uma norma cosmológica, não significa que ela é uma prática real. O filme que circulou em todo o país, que é um filme que não dá para entender, não sei se vocês viram, até no programa de Ratinho, um filme chamado Hakani, que é um filme que passa por um documentário e se vê uma aldeia indígena enterrando um bebê como de 2 ou 3 anos, abrindo um buraco e colocando o buraco e a criança gritando. Isso aí é um fake, isso aí é um falso documentário, documental.
É um filme com atores, tanto assim que os indígenas que atuaram nesse filme processaram, porque eles foram atuar enganados. Eles são indígenas caritianas da Rondônia, que um dia eles têm, na aldeia deles, tem um pau central e uma televisão. Um dia foram ver o programa, um domingo estavam vendo o programa de Ratinho nessa televisão, e aparece um filme onde eles atuam. E eles percebem que, porque eles tinham sido convocados, eles são evangélicos, tinham sido convocados pela Yokun Akini, que é uma dupla associação que é missionária e uma ONG simultaneamente, tinham sido levados a um espaço onde eles foram ditos que filmariam a forma em que os indígenas viviam antigamente. E foram solicitados de atuar, enterrando, fazendo um buraco, enterrando uma criança, mas parece um documental. E é mostrado na televisão como documental. E eu vi na OAB de Brasília, para um curso para advogados recém-formados, ser mostrado esse filme como um documental. E os indígenas caritianos que atuaram foram à justiça, foram ao Ministério Público, porque perceberam que a maneira em que eles mostraram não é a mesma coisa do que eles tinham sido dito que fariam. Então tem uma pressão enorme para sobrecriminalizar o que, assim chamado, mal chamado infanticídio de crianças pelos civis. E é falso. Isso é porque há um projeto de destruição do que ainda temos de vida comunitária nos espaços que são os únicos espaços preservados. Se vocês querem, abram um mapa da América Latina. Onde tem recursos naturais? Onde estão os índios. Isso é claro no mapa. Então, que eles querem barrer o que fica, né, para pegar esse recurso. Porque hoje a acumulação se dá por... não sei a palavra em português, por despojo. Hoje os economistas estão falando, estamos vivendo uma época de uma segunda acumulação originária, de um novo tipo de acumulação originária. Despojo quer dizer apropriação. Porque a acumulação hoje, como nos tempos da apropriação da acumulação originária do capital, que Marx fala, a acumulação hoje volta a se dar por expropriação. Por expropriação. Desapropriação. Agora, se tu me permite, Rita, essa questão do infanticídio, teve uma época que a reserva Yanomami estava sendo invadida por garimpeiros. Eles estavam prostituindo as meninas indígenas, elas estavam com uma taxa de incidência elevadíssima de HIV, e as mulheres começaram realmente, as mulheres quando grávidas, a abortar ou eliminar esses bebês, que era uma estratégia de resistência, quer dizer, o genocídio pode. Agora, elas tentaram evitar que uma gravidez muitas vezes tem resultante de um estupro, daí não pode. Daí na época da ditadura militar, na época da ditadura militar, houve muitíssimos casos de infanticídio também. Mas hoje não, e a lei eles estão pressionando para passar agora, porque é uma forma de intervir mais ainda. Controlar, né? Controlar. Bom, só um parênteses, você tinha pedido também para dar um exemplo? Isso. Quando ela no início falou sobre o fato dos homens estarem protegidos pela sociedade masculina, eu lembrei de um exemplo aqui, mais ou menos uns 3 meses atrás, no litoral norte. Aconteceu um caso de estupro pelas imagens, né, e pelo que eu ouvi falar. Eu vi, né, tinha uma menina aparentemente alcoolizada, né, bêbada, e tinha um guri transando com ela, mas ela já estava muito mal, ela mal conseguia assim, ficar deitada na cama, e em volta dela uns 3 guris, gente de 16, 17 anos, né, eles fazendo sexo. No momento que uns começam, uns amigos, assim, estavam mais uns 3, começam a incitar para que esse guri que estava transando com ela começasse a fazer sexo anal. E eles falavam, vai. E ela não, sabe? Ela ficava assim, dava pra ver que ela tentava esboçar alguma atitude, mas ela já não conseguia. E o guri falava que não, cara, não, isso não precisa. Enquanto ele continuava transando com ela. E eles pressionaram tanto que foi. E até eu lembrando, eu me emociono, porque foi tão triste ver quando o
guri conseguiu fazer. E eu me emociono e eu penso como é que as pessoas lá, vendo aquela situação, dava pra ver que aqueles guris não estavam realizando, como é que eles conseguiam ficar incitando aquilo. A guria deu um grito que eu não sei se falar. Como eu penso, como é que a gente chega a esse ponto? Tanta insensibilidade. É um vídeo muito triste, muito triste. Tem muitas meninas que têm se suicidado Exatamente. após esse tipo de... Que é exatamente o que ela coloca, né? É algo para a comunidade, para a fratria masculina. Né? Bom, eu entendo. É muito triste ser homem. E o pior porque aí, esse discurso dos estupradores, eles falam assim, aquele que faz isso também morre. Uma dimensão da sua humanidade morre aí. Também não é piada, não é coisa pequena não. Ali o homem, a depredação do homem de si mesmo para poder conduzir esse status masculino é uma depredação também, é uma morte, é uma porção da sua humanidade, da sua sensibilidade humana. E também é triste. E depois foi pro Facebook e eu achei o Facebook dessas pessoas, desses guris que estavam lá presentes, tinham amigos em comuns comigo. E eu via os comentários dos amigos deles defendendo esse ato, porque a desculpa que eles usavam é que a menina estava alcoolizada, então podia. Por que ela foi para um quarto no meio de vários guris? Eram isso. E eram muitos comentários, por favor. Muitos comentários. E as pessoas que iam defender, as meninas que iam defender, eram também agredidas de forma com que a gente via que o machismo estava impregnado naqueles jovens. E são jovens. Isso que é o... Bom, o feminismo saiu da rua, né? E nessa entrevista que eu dou na Argentina, eu falo assim, nós temos que ir escrachar, não sei, em português não se fala escrachar, tomar os canais de televisão, voltar para a rua, fazer escândalo. Porque o feminismo, eu também estava falando disso hoje, né? Nós transformamos em carreiras, em profissões, carreiras nas ONGs, carreiras nas instituições de Estado, carreira nas universidades, nós saímos da rua e tem um preço a pagar por isso. Eu acho que a única solução é voltar para a rua, as mulheres. É verdade. Tá para incendiar. Isso pela expressão extratos ou retalhos de vida comunitária. Essa expressão marcou minha noite hoje. Claro, devemos defendê-los. Vou contar uma coisa. Eu fui criada, como sabem, sou argentina, sou portuguesa. Então minha mãe olhava para o Brasil e falava assim, esse país, onde as pessoas se gastam em um dia o que poupa no ano inteiro no carnaval. Essa é a visão dos argentinos clássicos sobre o Brasil carioca, né? Todo um estereótipo, né? Então, isso é uma coisa que se transformou completamente em mim, né? Com relação ao Brasil hoje. Os outros dias eu cheguei em Buenos Aires, peguei um táxi e falei, olha, daqui a 5 dias tem que voltar para o aeroporto. O taxista era simpático, conversava bem, né? Então, falei, você quer me pegar na sexta-feira, às 6 da tarde, eu tenho que ir para Exército. Aí eu falei, era uma viagem que o taxista ganha bastante. E disse, não, às 6 da tarde eu vou no café com meus amigos. É algo simples, é aquilo que minha mãe condenava, não? Não, vou contar uma outra história, me desculpe um minuto mais. Ai, que calor. Essas histórias que me dão essa ideia do que é um retalho de comunidade. Falei, caralho, isso que estou procurando. Esse cara tem uma decisão disfuncional com o capital e com a acumulação. Ele prefere não ganhar o dinheiro de ir para o aeroporto, que é longe, que será bastante, e ir a cultivar a amizade, né? Me levantou essa semana, fui feliz. Isso é um retalho de comunidade que nós temos. Tem mundos em que isso seria absolutamente impossível. Nos Estados Unidos, eu acho que um discurso assim não existiria. O princípio do trabalho como virtude, não? Como mérito, né? Acumulador. A gente não coloca a acumulação em primeiro lugar, tem uma série de circunstâncias. E aí eu vou lhe contar uma historinha que tem a ver com isso, que me ensinam essa questão
da disfuncionalidade com o capital. Eu nunca tinha morado, minha formação foi na Europa, né, nas Ilhas Britânicas. Mas houve um momento quando eu cheguei a Brasília que um antigo colega nosso de estudos tinha se tornado decano de um navio que se chama SS Universe, que o dono desse navio, tem que contar a historinha assim, não, é um tycoon, um armador chinês que coloca esse navio à disposição da Universidade de Pittsburgh para dar um semestre at sea. É um semestre que se ensina dando a volta ao mundo. E aí a matrícula desse semestre é caríssima, as famílias que serão administradoras, Kennedys e pessoas assim grandes. Eu não sabia onde eu estava entrando, porque também não conhecia muito o espaço norte-americano. Só fui percebendo na hora que eu fui entrando no barco, porque eu tinha terminado nessa época a pesquisa sobre o Xangô do Recife, que é a pesquisa do meu doutorado, né? E então o barco era a época da primeira invasão do Iraque. Então ele não podia fazer o seu itinerário normal, ia sair tinha um outro itinerário que implicava, um dos seus trajetos era entre Caracas e Salvador, Bahia, chegando a Salvador em pleno carnaval. Então fui ao barco, ao navio, do SS Universe, para dar aula entre Caracas e Salvador, para falar da religião afro-brasileira, do candomblé, que tinha sido o tema do meu doutorado, né? A religião da possessão, ou seja, enfim, várias coisas que estão na minha tese e no livro Santos e Daimones. Então, eu dava aulas, não? E um dia eu estava falando e um senhor levanta a mão, porque tinha os estudantes, mas tinha alguns docentes e pessoas mais velhas, que depois eu fui percebendo quem eram, né? E um senhor levantou a mão, se colocou de costas a mim e falou para os estudantes: vem, falou, por esse tipo de religiões, nós dizemos a vocês que esses países nunca vão se desenvolver porque eles têm crenças disfuncionais com o capital. Matou, foi a grande lição da minha vida. O meu mundo virou do avesso. É isso que eu estou buscando. A partir de agora, estou atrás de crenças disfuncionais com o capital. Claro, tinha forma de investimento comunitário na própria comunidade, na própria permanência da comunidade. Ele me deu uma lição de ouro, só que falou o contrário do que eu penso. O valor dele era invertido por relação ao meu. Esse era Christopher Lamb, L-A-M-M. Foi 3 vezes governador de Colorado. Essa pessoa me deu uma grande lição ao contrário. A partir de então, esses são retalhos da comunidade, são mundos que fomos formados para pensar que são desprezíveis, porque tem despesa, porque mais do que acumular, esbanjam. Mas esbanjam não no nada, esbanjam na reprodução do tecido comunitário. Isso é disfuncional com o capital, e isso que a gente está buscando. É uma linda história. A homossexualidade. Agradecer em nome dos nossos alunos, e só para contar então, também um pequeno retalho, há 15 dias atrás a gente teve uma reunião na escola de enfermagem, onde nós trabalhamos, né, no curso de coletiva, onde vieram alunos cotistas, indígenas, negros. Atualmente tem 23 estudantes indígenas e negros na Faculdade de Medicina, na nossa, digamos, arrogante Faculdade de Medicina, com as suas pilastras, né, suas colunas gregas. Temos 23 alunos cotistas que vão voltar para suas comunidades e certamente vão fazer diferença. Esse é outro tema. Posso dizer? Quem quiser sair, pode sair, né? A medida das cotas, né?
foi feita, isso que você falou, voltar para as mulheres. No fundo, por debaixo do pano, foram contrabandeadas 3 condições quando se aprovou, fosse aprovando consecutivamente em uma universidade, em outra universidade, a medida de cotas. Eu não estou contando as 2 primeiras porque são estaduais, que são a UERJ e a UNEB, Estadual do Rio de Janeiro e Estadual de Bahia, porque essas universidades não implantaram o sistema de cotas. Foi depois do início da discussão em Brasília, as câmaras legislativas, os congressos estaduais de Bahia e de Rio de Janeiro votaram as cotas e imporam as cotas na UERJ e na UNEB, mas não foram deliberações internas dos colegiados, dos altos colegiados dessas universidades. Foi uma medida política que veio da legislatura às duas, a UNEB e a UERJ. Estou falando, depois ela começa a se deliberar, Brasília delibera, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e outras, até chegar a mais de 60 universidades que votaram a medida de atração afirmativa em seus próprios colegiados, isso que estou defendendo. Mas a implantação da medida se fez com 3 condições que nunca foram explicitadas, mas que se a gente presta atenção, elas se encontram aí. E é muito importante prestar atenção a essas condições que foram contrabandeadas quando se implantaram as medidas. A primeira é que as pessoas fizessem carreiras individuais. Ou seja, que a universidade nada faria para prevenir que os novos ingressantes, as novas categorias ingressantes, negros e indígenas, não fizessem carreiras individuais. Ou seja, quer dizer, essas pessoas foram qualificadas para ingressar, foram qualificadas para candidatar-se à medida, porque elas pertenciam a categorias sociais como ser negros ou indígenas. Mas nada garantizou que esse vínculo permanecesse com os seus coletivos de origem. A universidade se lavou as mãos e promoveu o individualismo, digamos, cooptou essas pessoas para a forma em que a universidade está desenhada para indivíduos. Segundo, se promoveu a amnésia de origem, que é o outro lado disso que eu estou dizendo. A pessoa foi estimulada por esse meio em que nós convivemos, algumas carreiras mais do que outras, né? A esquecer seus vínculos, suas tecnologias de sociabilidade, formas de afetividade, formas de corporalidade que são próprias dos seus coletividades de origem. Uma amnésia de origem. E a terceira, as pessoas foram estimuladas a ser amnésicas com relação às lutas e à história da própria medida. De forma que eu cruzo muitas vezes em Brasília mesmo com pessoas que pensam que um dia o reitor pegou uma caneta e escreveu: vamos aplicar cotas, ou Lula, né? Ou o ministro da Educação. Então, essa amnésia política é importante porque as pessoas não percebem até que ponto elas mesmas têm as rédeas do seu destino, as rédeas da possibilidade de transformar a sociedade. Né? Mas quando você diz voltar às suas comunidades, quando a Folha de São Paulo veio a Brasília e quis fazer entrevistas com cotistas, estudantes de medicina, ligou para nós perguntando: vocês poderiam nos dar os nomes de alguns estudantes de medicina cotistas? E ninguém conseguiu identificá-los. E eles mesmos não quiseram se identificar. E quando alguns estudantes de medicina voltam para a aldeia indígena, não voltam mais para casa. Voltam para hotéis em localidades próximas. Por isso, essas três... Nós conseguimos identificar ainda bem. E assim, por exemplo, o estudante de medicina indígena contou toda a trajetória de vida dele, exatamente, e não só isso, como agora ele volta, né, e faz o diagnóstico, a avó dele, uma indígena, lá na tribo,
pelo médico branco e ele, um estudante de medicina, identificou, né, fez o diagnóstico do problema corretamente da sua avó Tem que e ser promovido. demonstrou, né, se comprometeu publicamente, né, mostrou seu desejo, né, de voltar e trabalhar. Como uma estudante de enfermagem, também cotista indígena, que se formou há 1 ano e meio atrás e já está trabalhando na estratégia de saúde da família. Quer dizer, do seu isso local, né? não acontece Agora, espontaneamente. A universidade tem que promover isso. Tinha essa responsabilidade. Daí se retirou, não promovido. Mas Aí eu queria sim, te contar como, que ótimo, como me alegra mentoras, né? Uma das Que ótimo. pesquisadoras. Muito bom. Bom, então terminamos agora. Mais alguém quer fazer algum depoimento? Encerramos.